Oi, pessoal. Esse é o tópico 4 da aula de Economia e Finanças da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Nesse tópico de Economia e Finanças, nós vamos tratar de conceitos do trabalho, remuneração e previdência. Mas mais importante do que entender cada um desses conceitos é conseguir dizer o que significam isoladamente e saber relacionar um com o outro. Para poder falar sobre essa temática, que é bastante ampla, eu escolhi o trabalho assalariado. Aquele que está associado ao vínculo que o trabalhador mantém com uma empresa que o remunera pelo trabalho. Além disso, vamos abordar um conceito importante que advém do momento em que o trabalhador deixa de manter um vínculo laboral, quer seja pela idade ou pela incapacidade física, que é a aposentadoria. A aposentadoria é um problema compartilhado entre o trabalhador e o governo. Hoje, vamos ver o que isso significa. Bora para a aula! Nossa sociedade se assenta sobre um sistema de distribuição de renda que tem como base a produção. Enquanto algumas pessoas são remuneradas por ativarem os recursos de produção, tem outras que são remuneradas por seu trabalho. A remuneração daquelas primeiras é denominada capital e dessas segundas é salário. Mas a gente já viu isso daí na primeira aula, tá lembrado? As relações entre o capital e a renda foram amplamente discutidas por Keynes no livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. John Maynard Keynes era um economista britânico e publicou esse livro em 1936, aproximadamente 3 anos após o término da Grande Depressão, que iniciou em 1929 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lembra? Em seus estudos, o Keynes se opunha ao pensamento econômico clássico, que sustentava que os mercados livres ofereceriam automaticamente empregos aos trabalhadores desde que eles fossem flexíveis em suas exigências por salários. Ao contrário, Keynes sustentava que, em condições desiguais, os donos das empresas fariam predominar sua vontade por reduzir seus custos de produção, pagando salários insuficientes. Por isso, ele sustentava a intervenção do governo para gerar simetria entre as forças de mercado. Bom, mas o fato incontestável é que quando cessa o trabalho, o fluxo de remuneração das famílias também cessa e os problemas sociais ocorrem por todos os lados. O consumo decai juntamente com tributos, as pessoas reduzem sua capacidade de acesso aos serviços básicos, dependendo ainda mais dos serviços públicos. Para mitigar os problemas sociais que advêm da ausência de emprego, é que os governos dos países desenvolvem as políticas de trabalho, emprego e renda. Os principais focos dessas políticas são criação de novos empregos, seguro-desemprego, que é um programa para a preservação da renda mínima no caso do desemprego, e previdência social, sobretudo no que diz respeito à aposentadoria. E, muito importante, a fiscalização de crimes como o trabalho escravo ou análogo e o trabalho infantil. Existem duas pesquisas periódicas que divulgam informações sobre o emprego no Brasil. Uma delas é a PNAD contínua, que é trimestral e é feita por uma coleta nos domicílios, abrangendo, além das informações sobre emprego formal, também idades, padrões de escolaridade, entre outros. E tem também o CAGED, que é a outra pesquisa e que é mais focado em emprego. A coleta é direta. Cada vez que alguém é contratado ou demitido em uma empresa, a informação vai para o CAGED. Sobretudo a PNAD revela o nível de emprego e também de renda da população. E essas informações, além de outras, é lógico, são utilizadas para rever o indicador do salário mínimo. Lembra dele? Salário é remuneração do trabalho. O salário mínimo, nós já vimos que é um indicador que quantifica o valor mínimo necessário para uma família de 4 pessoas se manter comprando itens básicos para um mês de consumo. Seu valor, assim como a atualização periódica, é alvo de um novo projeto de lei, que é o PL 2385 de 23, que foi enviado ao Congresso Nacional em maio de 2023 para apreciação.
Esse projeto prevê que os reajustes do salário mínimo a partir de 2024 seja anual e tenha também como base a variação de 12 meses do INPC medido até novembro do ano anterior ao reajuste, acrescido da taxa de crescimento real do PIB do segundo ano anterior ao ano do reajuste. Salário mínimo, portanto, é um referencial para os contratos de emprego. Por lei, no Brasil, ninguém pode ter ganhos abaixo do salário mínimo. Mas é certo que a remuneração no mercado varia de acordo com a oferta e a procura de determinados cargos, né? A renda, que é a remuneração do trabalho pela abordagem econômica, é composta por dois elementos básicos: o orçamento, que é o valor que as pessoas utilizam para adquirir os bens que necessitam ou que usam para investir em produtos bancários, e a poupança, que aqui no Brasil é o valor mensal que os empregadores descontam do salário e recolhem em favor do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, responsável por custear o Fundo Previdenciário Governamental. A Seguridade Social é um complexo formado por 3 sistemas, cujo objetivo fundamental é dar proteção aos cidadãos no âmbito da saúde, dos direitos fundamentais à vida e ao trabalho. Como dá para perceber, sua estrutura é muito ampla e atua sobre um tripé composto pela saúde, que compreende os serviços relacionados com a saúde, que pela Constituição é um direito de todos os cidadãos, então é um dever do Estado. O órgão responsável pela execução dos programas associados à saúde é o SUS, que é bem conhecido de todo mundo. Assistência social, que compreende as ações que são tomadas pelo Estado em benefício das pessoas sem recursos, que não conseguem prover sua própria vida, também chamados de hipossuficientes, como moradores de rua, pessoas com necessidades especiais, desabrigados por enchentes, por aí vai. E, por fim, a Previdência Social, que atende ao trabalhador e seus dependentes, na ocorrência de contingências que levam à cessação da capacidade de trabalho, por exemplo. A Previdência Social, ela opera mediante contribuição, que é realizada ao longo da vida laboral e que custeia os pecúlios e aposentadorias do contribuinte. Nessa aula, nos interessa especialmente a Previdência Social. Vamos conhecer um pouquinho mais do que se trata a Previdência, mas, em primeiro lugar, é importante que vocês saibam um pouquinho sobre as ideias básicas que norteiam o direito do trabalho. Olha só, de maneira geral, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, reconhece 6 princípios norteadores. O primeiro é a irrenunciabilidade. Trocando em miúdos, qualquer benefício que está definido num contrato de trabalho não pode ser excluído por vontade do contratante. Continuidade, que define a vigência de contrato do trabalho por tempo indeterminado, exceto se houver alguma cláusula específica que o interrompa, como por exemplo a rescisão, que é normal, né? O princípio da primazia, que estabelece que a verdade real que prevalecerá sobre a verdade formal, ou seja, um trabalhador que seja coagido a assinar um documento renunciando a um direito, esse documento não vai ter validade jurídica, entendeu? Tem o princípio da razoabilidade, que determina que as relações entre capital e trabalho precisam ser redigidas dentro de um padrão aceitável, ou seja, sem eventuais abusos de quem detém o poder econômico, no caso sempre o contratante, né? O princípio da boa-fé, que por sua vez descreve a necessidade de existência de um padrão ético para a conduta nas relações entre contratante e contratado. E por fim, o princípio da proteção, que estabelece o trabalhador como sendo a parte mais fraca em uma relação de capital-trabalho. E, por isso, é o centro da proteção legal. Por isso, em uma demanda judicial, um processo, o trabalhador será contemplado sempre pela alternativa mais vantajosa ou condição mais benéfica. E se restarem dúvidas, a parte mais fraca da relação, que é sempre o trabalhador, será a parte beneficiada. Muito bem, agora que vocês entenderam um pouquinho do que significa direito do trabalho,
Vamos voltar à questão da Previdência Social. Ela é um seguro obrigatório financiado por contribuições tríplices. Uma parte vem dos trabalhadores. Todo mês, no dia do pagamento, é descontada uma parte do salário que é recolhida em benefício da Previdência Social. A outra parte é descontada do contratante, todos os meses quando ele fecha a folha de pagamento. E uma terceira parte é acrescida pelo governo no ato da gestão dos recursos e nos desembolsos para pagamento dos benefícios. Os recursos da Previdência Social, eles têm 3 destinações. Pagamento de auxílios, quando se trata de interrupção momentânea de trabalho, por exemplo, auxílio maternidade, auxílio doença, desemprego, essas coisas, tá? Depois tem o pagamento de pensão por morte ou invalidez e, por fim, a aposentadoria por idade. Pela metodologia de recolhimento do INSS, os empregadores recolhem 20% sobre o total da folha de pagamento mensal. Agora, o recolhimento dos empregados tem uma outra metodologia. Os benefícios têm um piso de um salário mínimo, ou seja, um salário mínimo é o menor valor para cálculo de benefício, tá? Existe também o teto, que é de aproximadamente 5 salários mínimos e meio, em torno de, ou seja, esse é o maior benefício pago pelo INSS. Os recolhimentos são escalonados e para cada patamar de salário existe um percentual ou alíquota que deve ser aplicado. Por exemplo, no caso de um salário mínimo, a alíquota é 1. Suponha que você receba 3 salários mínimos. Então, sobre o primeiro salário se calcula a alíquota de um salário e sobre os outros 2 se calcula a alíquota para outra faixa salarial. Mas observa, se seu salário for ainda maior, para cada progressão haverá uma alíquota diferente que será calculada sobre o remanescente do salário até que ele se acabe. Agora, se seu salário for superior ao teto pago, então esse valor acima do teto não é pago pelo INSS. Para ter o nível de ganho preservado após a aposentadoria, nesse caso, será necessário pagar uma previdência complementar. Existem 2 tipos de previdências complementares privadas. Uma é chamada de previdência complementar fechada. Ela é denominada fechada porque ela é restrita a alguns colaboradores de empresas que oferecem o benefício apenas para eles. Ela tem o mesmo objetivo de complementar o benefício que ultrapassa o teto do INSS, tá? Mas tem uma outra que é a previdência complementar aberta, que é oferecida principalmente pelo sistema bancário e pelas companhias de seguro. Esse tipo é denominado previdência complementar aberta porque pode ser adquirido por qualquer pessoa e funciona como um investimento de longo prazo. Existem 2 tipos de previdências complementares abertas. Uma é o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, e que funciona mediante pagamentos periódicos sobre os quais incidem juros que corrigem seu valor ao longo do tempo, além de uma taxa de administração que pode ou não ser cobrada pelo banco ou pela seguradora onde você comprou. O outro tipo é o P de pato GBL, Plano Gerador de Benefício Livre, que funciona de maneira similar ao VGBL. Só que entre os 2 existe uma diferença bem significativa, que é como eles são tributados. Bom, nós vimos que a previdência complementar aberta é um investimento e por isso ela está sujeita à tributação do imposto de renda. Mas cada um tem um jeito diferente de ser tributado, tá? Por exemplo, suponha que durante alguns anos você depositou dinheiro no VGBL. Para esses depósitos, que são chamados de principal, você recebeu juros, que é a remuneração do investimento. No VGBL, imposto de renda só incidirá sobre os juros, na ocasião do resgate. Mas, no caso do PGBL, suponha também que você investiu ao longo de alguns anos
e também obteve juros por esse valor investido, tá? No caso do PGBL, o imposto de renda incide sobre o montante investido. Essa é a diferença. Você pode estar pensando assim, PGBL então não tem vantagem nenhuma, mas não é bem assim não. Olha só, PGBL recebe um incentivo da Secretaria da Fazenda, que é bastante interessante para alguns tipos de investidores. Vamos lá ver como é que funciona esse negócio. Suponha que esse é seu salário mensal e que você mensalmente paga um pouco do imposto de renda sobre ele. A renda de salário é tributada pelo IR. Disse IRRF, ou Imposto de Renda Retido na fonte, porque ele é descontado pelo empregador no momento em que você recebe, ou seja, na fonte. E esse valor é recolhido pela Receita Federal, certo? Agora, imagine que seu amigo tem um salário igual ao seu, mas ele faz um aporte mensal para um plano PGBL. Por meio de um benefício concedido pela Secretaria da Fazenda, esse valor depositado no PGBL deixa de integrar a base de cálculo para pagamento do IRRF. Então, o seu colega paga menos tributo do que você e ainda por cima vai receber juros sobre o que foi depositado. E vai ter parte do valor do imposto de renda devolvido pela Receita Federal como restituição na declaração de renda. Tá bom. No saque, seu colega vai ter que pagar o imposto de renda sobre o investimento. Mas boa parte do rendimento volta para ele, entendeu? É lógico que existem condições que devem ser respeitadas nesse tipo de investimento. Por exemplo, para obter uma redução da tributação, o PGBL deve ficar aplicado ao menos 10 anos. O valor a ser depositado no PGBL deve gerar restituição de imposto de renda na declaração de renda. Essas condições básicas, de fato, precisam ser respeitadas. Muito bom, galera, é isso aí. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre remuneração e investimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, vamos lá para a oficina prática que tem um case para ilustrar tudo isso. Valeu? Obrigado!